Boa, gente, bom dia. Eu estava extremamente animado para essa conversa por vários motivos, né? O primeiro motivo, acho que vocês vão conhecer um pouco mais para quem não conhece da história da Blip. Acho que é um negócio que vem quebrando muitos tabus ao longo do tempo, se reinventando, e acho que é um business case com vários elementos legais para gente explorar aqui. E porque, na minha humilde e honesta opinião, acho que a Blip vem ganhando um nível de maturidade no uso de Open Talent, que a gente vai aprofundar aqui também, que acho que vai ser muito, muito legal. Para colocar um pano de fundo aqui na nossa conversa, basicamente a gente vem estudando muito o mercado, entendendo que as organizações estão precisando se adaptar com muita frequência e que nesse movimento está sendo discutido se as organizações estão só sobrevivendo nesse tanto de mudança ou se elas de fato estão conseguindo prosperar e atingir seus objetivos, né? Basicamente, a gente pega um recorte dos últimos anos, a gente entende que esse cenário ele não vai melhorar, a gente vai precisar aprender a lidar com ele, né? A gente viveu uma pandemia e falou, vai durar um mês, já já melhora. Aí depois falou, vai durar um ano, já já melhora. Aí veio a recessão econômica, a gente falou, é cíclico, já já melhora. Aí vem avanço de ciclo tecnológico, já, gente, não vai melhorar, assim, a notícia é que a gente vai precisar aprender a navegar esse contexto e quando a gente vai entender como é que isso tem impactado a alta liderança, esse público está tendo que tomar muita decisão estratégica rápido e está tendo muita falha em execução. A gente não está mais entregando aquelas taxas de crescimento de receita que a gente estava acostumado. E quando a gente vai a fundo entender o porquê isso acontece, geralmente tem um desafio de design dessas duas variáveis, né? Ou não tem uma alocação de recurso e orçamento adequada e coerente com as decisões que eu tomei. Exemplo, quero crescer 500% esse ano. Aí você vai ver as áreas que são os motores de crescimento, elas não estão com os recursos necessários para fazer esse movimento. A chance desse plano conseguir ser executado é baixa, né? E o segundo problema é a gente toma algumas decisões de movimento e às vezes não tem expertise, habilidade necessária nas nossas estruturas para fazer isso bem feito. Quando a gente não inclui essas habilidades, a chance disso dar errado também é alta, né? Então, basicamente, a gente decidiu empreender a Chiefs para resolver esse problema, que é como é que a gente ajuda as organizações a acessarem as expertises que elas precisam dentro do contexto que elas têm para fazer os movimentos de negócio que elas querem fazer, né? Então, a Chiefs tem uma comunidade de mais de 1.300 executivos que atuam em N áreas, não só técnicas, né? Marketing, vendas, RH, etc., tecnologia, mas que são experts em diferentes momentos de negócio e que viveram diferentes movimentos de negócio, M&A, turnaround, alto crescimento, enfim, profissionalização, e que atuam junto aos nossos clientes nesses três formatos, né? Ou em vagas que podem ser part-time ou full-time, ou em projetos que têm uma dor específica de começo, meio e fim, ou desenvolvendo executivos que estão dentro da operação e têm alguns gaps, né? Acho que a grande vantagem do modelo do talento sob demanda é a gente passar a compor nossa estrutura de uma forma flexível que atenda três premissas, né? A primeira é a premissa de velocidade. Nessa frequência de mudança não dá mais para nossa design organizacional chegou num nível de prontidão daqui 6 meses. Daqui 6 meses, quando você terminar o projeto, outra decisão será tomada, você vai ter que fazer outra mudança e, né, a gente vai ficar sempre atrasado, né? Então, esse ponto de velocidade é um primeiro elemento. O segundo elemento é de assertividade, porque hoje a gente, por exemplo, contrata o Gui para resolver um desafio e quando ele está começando a performar, eu começo a esperar outra coisa do Gui. E é o Gui que eu tenho aqui dentro. Então, como é que eu ajusto para conseguir garantir essa prontidão também? E o terceiro elemento é fazer todos esses movimentos com eficiência financeira. A gente sabe que decisões de gente errada custam caros e tem várias formas de medir isso, né? Tem vários negócios brasileiros relevantes nas suas indústrias usando esse modelo. Um deles é a Blip e vai estar privilégio, Mário e Paulo, obrigado por estarem aqui com a gente para dividir um pouco da história de vocês. E eu acho que esse é um bom caminho, assim. A Blip é um negócio muito surreal, assim, muito fora da curva. E acho que um bom ponto de partida é vocês se apresentarem e dois, vocês contarem rapidamente um pouquinho da trajetória da Blip. Quer começar, Marília? Se apresentando, que aí eu já emendo na história.
Boa, então vamos lá. Bom dia, gente. Espero que todo mundo já tenha ligado os motores aí com o cafezinho. Como a galera falou, eu estou agora num momento bem especial. Acabei de voltar a morar em São Paulo depois de 2 anos e meio fora. Estava morando em Lisboa, em Portugal. Sou Marília. Sou uma pessoa meio nômade, nasci no Rio Grande do Sul, já morei em Floripa, já morei no Egito, já morei em São Paulo, já morei em Lisboa, agora estou em São Paulo de novo, e quem sabe qual que vai ser o próximo. Sempre trabalhei em RH em startups, então fiquei um tempo na RD Station, depois fui para a Stiling, a Stiling foi uma empresa adquirida, e agora estou na Blip. Na Blip eu lidero o time de Talent Management, então eu cuido das áreas de Talent Acquisition, Learning and Development e do time de HRBPs. Boa. Bom, eu não tenho uma vida tão nômade como a Marília, né? Eu sou o Paulo, eu fico aqui no Rio de Janeiro, nasci no Rio, moro no Rio de Janeiro, né? Eu tenho uma carreira aí bem generalista dentro dos subsistemas de RH, então já passei por mercados de saúde, de educação, de seguros e agora me vejo aqui nesse mercado de tecnologia da Blip. Hoje eu estou como gerente de cultura, comunicação e experiência da Blip, né? Então, olhando aí todos os nossos escritórios, nossas comunicações, né? E essa evolução cultural que vem muito aí do projeto da Chiefs, que é um projeto relativamente novo que a gente implementou esse ano. E é isso, sou psicólogo de formação. Contando um pouquinho da Blip, né, Gui, que você perguntou. A Blip, de fato, é uma empresa de evolução, vou chamar dessa maneira, né? Toda vez que eu conto a história da Blip, a gente conta de uma maneira diferente, porque é muita coisa que acontece. Então, sendo prático, a Blip é uma empresa de 25 anos, né? Ela nasce dentro de uma faculdade aqui de Minas Gerais, da UFMG, com uma ideia de vender celular. E isso em 1997. E aí, de 1997 para cá, a Blip foi evoluindo, evoluindo, né? Então, a gente deixou de vender celular, a gente entrou numa era de ringtones, a gente vendeu ringtones, era aquela empresa que mande um SMS para não sei o que lá, e você vai receber o toque do latino, né? E desde 2015, a gente inventou o que a gente chama da inteligência conversacional e a gente lançou a nossa plataforma Blip, que vem apoiando aí as empresas, utilizando muito em parceria com as Big Techs, principalmente a Meta, por conta do WhatsApp. A gente vem apoiando as empresas a ter cada vez mais um canal de comunicação com seus clientes personalizado, direto, e que traga essa relação entre empresa e cliente. Então, um pouco da história da Blip é isso, né? Hoje a gente não é mais uma empresa de ringtone, a gente não está mais só em BH, então a gente hoje já tem aí mais de 1.500 colaboradores, a gente já está em 3 países, olhando novos países, falando 3 línguas dentro da empresa, então a complexidade do negócio ela evoluiu muito e foi muito na contramão da própria pandemia. Então, no momento que as empresas se viam na pandemia, a Blip enxergou aquilo uma oportunidade por conta do nosso próprio negócio. E desde 2019 a gente vem aí numa pegada de crescimento constante. Já temos 3 rodadas de investimento aí fechadas. E é isso, um pouco da história da Blip, acho que para dar um pouco de contexto. Não, muito bom. Eu estava te ouvindo, eu estava tomando nota aqui de algumas coisas que me chamam a atenção. Na prática, são três business diferentes, né? Você olha, vender celular, vender ringtone e ter um SaaS de IA conversacional, assim, em 25 anos. Então, parece muito tempo, mas talvez né, quando a gente olha esses ciclos, né, que a gente falou de aceleração tecnológica, mudança de mercado, cara, né, colocando em médias aqui por cima, tipo, cara, quase 10 anos para você ir acelerando esse business e chegar no marco que vocês chegaram de expansão internacional, 3 países de operação, enfim, todo o tamanho que atingiram. Sempre que eu vejo alguns movimentos de negócios relevantes assim, o que a gente vê é a ponta do iceberg, né? Eu gosto de me perguntar sobre, cara, o que que tem por trás da Blip ter conseguido se reinventar ao longo de 25 anos e continuar sendo relevante, né? Porque imagina assim, cara, a hora que vendia ringtone, veio o smartphone, o negócio poderia simplesmente ter morrido, né? É esse o nível de criticidade. Mas não, estamos aqui, né, sendo relevantes dentro da indústria ainda. E acho que boa parte do que tem por trás tem a ver com a pauta que a gente vai discutir aqui, né, de design organizacional, cultura e liderança. Mas antes da gente entrar nesses temas, eu queria que vocês contassem um pouco sobre é, como é que vocês passaram a ver a necessidade, o que que aconteceu que fez vocês começarem a falar, acho que a gente tem que começar a olhar
para a evolução desses temas aqui. Então, de onde veio essa necessidade? O que estava acontecendo com o negócio? Qual foi a leitura de cenário de vocês? Boa. Acho que eu vou até pegar um gancho num pouco da própria história da Blip, né? Porque é ela que fez a gente evoluir, que puxa muito a gente para evoluir. Então, até respondendo um pouco do que você falou antes, né? Como que se tornar relevante, como pensar nisso, né? Por mais que a gente tenha criado o Blip em 2015, ali 2016, a visão do nosso officer, do nosso CEO, Roberto, foi em 2012 que isso ia acontecer. Então, 3 anos antes da gente de fato criar o Blip, a gente já enxergava o potencial e a necessidade que as empresas já vinham tendo de ter essa conversa personalizada. Então, é muito disso, olhar para frente, sabe? Você ter pessoas que olham e você ter um time que acredita naquela visão, que compra a ideia. Porque se você falasse, e quando o WhatsApp abriu, por exemplo, a API, a empresa inteira falou, acabou o nosso negócio. Né? E o nosso officer falou, não, agora é que o nosso negócio vai começar. Então ele foi muito na contramão até do que era óbvio, né? Da concorrência, da gente deixar de ser uma coisa única. E de fato, a gente estando na vanguarda, a gente conseguiu desbravar novos caminhos, criar novas alianças. Então hoje a gente tem Microsoft como nossa sócia, a gente tem Apple, Amazon e Google como nossos parceiros, para a gente poder cada vez mais trabalhar essa evolução tecnológica da IA que a Blip, quer queira, quer não, já é um pouco pioneira nisso, desde 2016 a gente já fala sobre isso. E respondendo a tua pergunta sobre qual foi a necessidade, cara, é evolução. Acho que, como a gente falou, né, a gente começa como uma empresa que vende celular, vende ringtone, depois passou a vender contatos inteligentes, e hoje a gente vende não só o contato, mas também uma experiência entre empresas e consumidores. E a evolução faz parte, né? Isso é uma das coisas que a gente percebeu. A Blip não era mais uma empresa de Belo Horizonte de 200 pessoas, a gente não estava mais naquele celeiro de Minas, né? Então a gente já estava desbravando novos mercados. A gente tinha um valor, por exemplo, na nossa cultura, que era o Blip Simple, que a gente começou a entender que o negócio não estava mais simples da maneira que a gente conseguia tocar, ele era mais complexo e que não bastava ser simples, bastava, por exemplo, ser eficiente. E aí isso, por exemplo, é uma das entregas que a gente teve até dentro do próprio projeto de cultura, que é olhar para a necessidade do negócio. Aquilo que trouxe a gente até aqui vai ser o que vai nos levar pelos próximos 25 anos? Essa era a pergunta-chave de todos os projetos. A gente tem o que a gente precisa para os próximos 25 anos e a gente entendeu que não. E a gente precisava ter essa evolução para que a gente pudesse estar preparado, tanto do olhar de cultura, quanto o olhar de design organizacional, quanto o olhar de liderança, que foram os 3 projetos que a gente acabou tocando junto com a Chiefs. Então, o que fez essa necessidade? 2 aquisições, M&A e GUS, a gente passou a falar 3 idiomas, a gente deixou de ter 200 pessoas, a gente chegou até 1.800 blippers espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e é uma diversidade multicultural enorme. Então, fazer cultura no Brasil é diferente de fazer cultura no México, é diferente de fazer cultura na Espanha, e a gente precisava evoluir e entender qual era esse meio, o que que a Blip é, o que que a Blip precisa e como que a gente vai ser coerente entre o que a gente vende de visão e o que a gente pratica no dia a dia. É, acho que tentei responder um pouco. Marília, não sei se quer me complementar. Eu vejo que somado a isso, a gente também, por ter crescido super rápido, teve um impacto. Sempre você tem coisas muito boas que acontecem em um outro lado da moeda. E isso acabou gerando um pouco de uma cultura de silo. Então a gente começou a ver que, como a gente tem essa cabeça muito inovadora e vai lá e cria aí de olho em tendência, meio que quando a gente parou para ver, a gente falava assim, cara, tem retrabalho acontecendo, tem conflito de coisa, tem equipe que está fazendo a mesma coisa e não está se falando, está gerando confusão interna. E aí, quando a gente olhava nas nossas pesquisas também, as pessoas falando sobre isso, falha de comunicação, não estou entendendo o que está acontecendo, questões falando sobre a cultura mudou, e aí um monte de microcultura e crise de identidade. A gente viu que por causa disso, a gente começou a tomar decisão lenta, e era uma empresa super ágil, e a decisão começou a demorar muito, porque você criou várias camadas de gestão, tem um monte de time, tem um montão de cliente, e a gente precisava, de fato, amadurecer, evoluir e não perder a nossa essência. Então, também tinham essas dores do crescimento que estavam bem presentes aí com a gente.
Boa. Até tem uma coisa que a gente endereçou no próprio, desculpa Gui te cortar, dentro do próprio, indo em conta com isso que a Marília falou, por conta do crescimento acelerado, né, e das coisas, a gente, por exemplo, a área de operações, né, a gente não tinha uma área de operações. Todas as áreas tinham uma área de operações. E era literalmente as pessoas batendo cabeça, porque todo mundo tinha suas metas, tinha seus objetivos, e as pessoas se fecharam dentro de uma sala. Então começou a ser comum a gente começar a duplicar papéis. Então, dentro da minha estrutura de RH, é como se eu tivesse uma pessoa de operações, como se eu tivesse uma pessoa de dados, como se eu tivesse um designer, como se eu tivesse uma pessoa de marketing. Então foram se criando várias empresinhas que competiam entre elas e que no fim das contas a gente não conseguia entregar o que a gente mais precisa, que é resultado para o cliente. Então, é isso que a Marília falou, as decisões começaram a ser lentas, a gente começou a ter conflitos, isso é meu, isso é seu, divisão de papéis, e aí o projeto de DO vem aí como uma luva, digamos assim, para a gente poder endereçar isso e estar preparado para o que der para vir. É muito legal, eu estava ouvindo vocês aqui e, basicamente, assim, se eu fosse resumir o que eu capturei do que vocês trouxeram, é sair de Minas para o mundo, é sair de um negócio de algumas poucas centenas de pessoas para mais de 1.000, e é sair de um negócio que estava começando a ficar complexo, né? E eu acho que o grande ponto aqui, gente, quando eu escuto vocês, é a coisa mais cara para um negócio que fez, o movimento que fez, como alguns M&As no meio do caminho, é criar operações apartadas. Porque quando se faz um M&A, você, né, você investe muito dinheiro com o objetivo de capturar algum valor ali, né? Onde a soma das partes vai ser maior que elas sozinhas. Não resolver isso é a principal ineficiência financeira, que vem com esses sintomas que vocês trouxeram de tem o silo, aí falta clareza, aí a turma tem retrabalho, aí duplica recurso, aí, né? Tudo isso é um sintoma, né, desse movimento ainda que precisa ser ajustado, né? E aí, no meio disso tudo, vocês tomaram uma decisão de trabalhar esses três temas integrados, que é como é que eu olho design organizacional, cultura e liderança. O que me chama atenção, porque via de regra, e eu vejo muito isso, a alta liderança costuma tomar a decisão assim, calma, muita coisa. Vamos fazer um negócio, um projetinho, sabe? 4, 6 meses, coisa simples aqui. Podemos começar só olhando cultura, né? E vocês chamaram a responsabilidade e falaram, não, tá na hora de olhar esses três temas. Por que vocês decidiram olhar os três temas em conjunto e não fazer um projetinho de 2 meses? A gente entrega lá o PowerPoint, todo mundo fica feliz e, né? Por quê? Difícil Eu responder acho, essa pergunta, vou deixar você responder, Marília. mas eu acho que em vários momentos a gente se olhava e dizia assim, gente, a gente é muito doido mesmo, né? A gente emplacou isso. Mas vamos lá, acho que é importante entender da onde que isso surgiu, né? Quando a gente olhava para os desafios de negócio e aí a gente precisava garantir também olhar para produtos, porque beleza, a gente tem um produto que é o Blip, mas ele tem vários add-ons, várias camadas de serviço, muita coisa. Então você sai de uma empresa que ela aumenta muito a complexidade de entrega e a gente precisa garantir essa escalabilidade agora global. Quem vai fazer isso são as pessoas. E aí, quando é pessoas, eu tenho uma questão que é cultural, de quais que são os comportamentos que eu espero, o mindset que elas vão operar, e também estrutural, de onde é que eu posiciono essa galera para que esse plano realmente aconteça. E aí, a gente começou trabalhando DO e cultura junto, foi os dois primeiros ali, porque a gente entendia que o DO precisava, então, traduzir esses desafios de negócio, mas alinhado à cultura, e aí a gente vai ver, o que foi muito legal foi, no próprio projeto de DO, a gente via desafios de negócio que eles eram culturais e que daí eles precisariam ser endereçados em comportamentos esperados e que não era uma questão de estrutura. E também a gente via em questões disso de cultura, que as pessoas falavam de falta de clareza, de silo de retrabalho, que eles poderiam ser endereçados em DO. E aí, quando a gente vai aprofundando isso, a gente viu assim, caramba, liderança. Porque no fim, cultura é tudo, cultura é o que dita como que a gente opera esse negócio, mas cultura é walk the talk. PowerPoint super bonito, todo mundo tem. Agora, no momento que você é posto à prova, toma decisão, comunica, passa um feedback, vai atrás de um resultado, é isso que vai tangibilizar. E a gente entende que liderança é multiplicador dessa cultura. E aí a gente parou para pensar e disse assim, cara,
beleza, várias vezes a gente está falando aqui, não, a liderança tem que fazer isso, a gente fez uma dança de cadeiras bem grande de algumas lideranças aqui com o projeto de DO, a gente tem todos esses elementos culturais e os líderes. Beleza, a gente vai passar toda essa responsa, mas qual que é o papel deles nisso? E aí foi onde surgiu, não, então a gente vai entregar isso consolidado também os princípios de liderança da Blip, porque daí isso tem uma linha narrativa que faz muito sentido, que é o nosso desafio de negócio é esse, a gente se estrutura assim, a gente espera que todo mundo opere dessa forma e você, liderança, o seu papel nisso é este. Então, essa jornada, assim, eu acho que a gente deu bastante trabalho, mas foi um kickoff de ano muito bom, porque parece que a gente foi trazendo essas coisas, elas se conectavam e a narrativa ficou muito clara. As pessoas falaram, putz, agora eu entendi. Estou entendendo o que, que é esperado. E é muito disso, né, Marília? Sem liderança, um fato é, sem a liderança, nenhuma evolução corporativa acontece. Então, se você não tem a liderança comprada, a liderança alinhada e acreditando no plano, é isso que a Marília falou. Você pode fazer evento, você pode trazer palestrante, você pode botar 3 horas do officer falando. Não adianta. A liderança não vai comprar e na prática do dia a dia isso não vai ser traduzido. E isso é uma bola de neve. Isso desdobra em falta de senso de pertencimento, baixo engajamento, baixa performance. E aí a famosa falta de comunicação, transparência. As coisas começam a virar bola de neve. Eu vou tentando sintetizar tudo isso que vocês trouxeram. Eu acho que foi uma baita decisão acertada, porque geralmente a falta de mobilização na estratégia de pessoas, quando eu faço muito diagnóstico, assim, geralmente ela pode falhar em três lugares que vocês acertaram. O primeiro é na estratégia de como é que a gente se organiza, quais são as pessoas que, né, que a gente precisa e onde elas ficam. Isso a gente está numa fase de planejamento ainda, né? Eu vou tentar simplificar, né? É assim que a gente vai operar, planejamento. Às vezes a gente erra no planejamento, e a execução dá errado, né? A segunda potencial alavanca de erro é quando a gente erra no produto que a gente vai entregar, e o produto da estratégia de pessoas é a cultura. Eu posso ter um planejamento perfeito, se a minha cultura é ruim para o movimento de negócio que precisa ser feito, a chance dessa execução dar errado é enorme, né? E aí vem as necessidades de evolução cultural. E a terceira alavanca é o canal de distribuição disso, que é a liderança que vocês trouxeram. Que às vezes, cara, meu planejamento está perfeito, minha cultura está ótima, só não está chegando nas pessoas, só não está espalhando, né? E aí a gente precisa ir ali desemperrar esse canal. Enfim, acho que foi um baita acerto vocês olharem para essas três coisas. E acho que um outro aprendizado legal é, no final do dia, o design organizacional ele é um símbolo da nossa cultura também. Ele fala sobre o que importa ali, né? E acho que vocês trouxeram essa provocação muito bem. Eu tive uma situação recente, marcante, eu estava com um CEO que ele falou assim, hoje a minha principal prioridade é produto. Aí eu falei, cara, que esquisito, tô olhando aqui teu time, sei lá, 10, 20% está em produto, a tua principal prioridade, aí tem 80% em marketing e vendas. Olha isso aqui, você já está falando que é prioritário, você está priorizando crescer ao invés de desenvolver produto, né? E aí ele engoliu seco e falou: acho que temos um ponto aqui, né? E acho que vocês, ao longo do tempo, foram ajudando a Blip a entender, né, como que essa cultura conversa com a forma como a gente vai se organizar. Dito tudo isso, eu sei que aí dentro vocês têm o sistema BPOS. operacional da Blip, que vocês chamam carinhosamente de Blip OS, e que eu acho que o papel do Blip OS é amarrar tudo isso que a gente está falando, né? Eu queria que vocês contassem um pouco mais, que acho que é super legal a turma conhecer, assim, o que é o Blip OS, o que compõe o Blip OS, e tudo que vocês aprenderam sobre ele e desenvolveram nele ao longo do tempo. Boa. Cara, o BlipOS ele é até difícil de explicar para quem não vê, né? Uma coisa bem para quem está aqui dentro, a gente vive muito isso na prática, mas nada mais é do que a gente traduzir a nossa cultura do dia a dia e a gente traduzir o que que a gente espera dos blippers, qual é o jeito que a gente brinca, o jeito blipper de ser, né? Então, o nosso BlipOS é o que a gente chama do nosso sistema operacional da empresa, que ele une todos esses elementos culturais que movem o negócio. Então, a gente diz que o nosso BlipOS ele começa pela visão. Então, se você tem um time comprado com a visão. Se você tem um design organizacional, porque DO, inclusive, faz parte desse nosso
sistema operacional de cultura, alinhado à estratégia, se você acredita num ciclo infinito de aprendizagem, porque isso faz parte da nossa história, né? A gente nasceu dentro de uma faculdade, o nosso negócio ele vive em constante evolução. Se você acredita que o Infinite Learning é o caminho para atingir resultados maiores, né? E você acredita no modelo de gestão, que isso, por exemplo, só fazer um parênteses aqui, né? Também teve influência direta desses três projetos, né? Antes da Blip a gente trabalhava focado em modelos de OKR e a gente entende que a gente não tem que estar travado em modelos de OKR porque o negócio não é preso dessa maneira. Então a gente tem que entender qual é o nosso modelo de gestão que vai impulsionar para os resultados e para o modelo novo da Blip. Então esse modelo de gestão ele também incorpora o nosso Blip OS e o nosso último pilar do Blip OS que a gente chama que é de impacto, porque não adianta nada se você não consegue colocar o seu propósito pessoal alinhado ao propósito do negócio. Então, a gente fala que se você está alinhado com a visão, acredita no plano, está na estrutura certa, acredita num ciclo infinito de aprendizagem, consegue colocar seu propósito pessoal em prática dentro da empresa e acredita nos nossos valores e comportamentos, você é um Blipper. Então, a gente tenta traduzir o que que é trabalhar na Blip, né? O que que é esperado das pessoas, o que que não é esperado e como que a gente se organiza. Então, foi um jeito que a Blip encontrou para ir além do comum, dos valores, né? A gente botar os valores na parede, a gente ter lá os comportamentos, as frases de reforço. O Blip OS a gente consegue endereçar mais coisas. A gente fica não só preso aos valores, mas aqui a gente fala de estratégia, a gente fala de organização, a gente fala de negócio, porque de fato é o que as pessoas vivem no dia a dia. E cultura é tudo. Então, ela tem que ser percebida nos pequenos detalhes, nas grandes coisas, e isso a gente tem que empacotar. Então, resumidamente é isso, né? O BlipOS ele é o nosso sistema operacional que traduz a nossa cultura para que as pessoas possam enxergar e falar: é isso que eu acredito, é isso que a Blip acredita, é assim que eu vou conseguir colocar em prática. Boa. Se eu fosse resumir, acho que de tudo isso, gente, acho que para mim a maior graça do Blip OS é que ele cria o jeito Blip de definir visão para onde a gente está indo, cultura, modelo de gestão e gente, né? Como é que a gente lida com todas essas pautas, né? E eu acho que a amarração delas que dá o output, voltando no início da nossa conversa, de um negócio que precisa fazer um movimento rápido, importante, em alguns momentos, questão de sobrevivência, né? Uhum. E conseguir ser bem sucedido, né? Então, visão, modelo de gestão, cultura e gente, acho que são os pilares aqui, que o BlipOS acaba blindando. E aí, gente, pegando esses movimentos, acho que quando vocês contaram desses movimentos, dos últimos anos, eu estava ouvindo vocês assim, né? Vocês falaram dos silos, da ineficiência, etc. No final, resumindo o que eu entendi, a Blip queria continuar crescendo coordenadamente e com eficiência. E aí vocês tomaram a decisão de usar talento sob demanda para conseguir crescer coordenadamente e com eficiência. Por que que vocês optaram por uma solução? Cara, é um negócio novo no Brasil, tem outras soluções. Por que que vocês escolheram talento sob demanda assim? O que que vocês viram? Eu acho que tem um primeiro ponto que a gente fala que a Blip tem uma cultura muito de estar de olho em tendências. E a gente é muito curioso aqui, tem esse Infinite Learning. E aí eu lembro que eu vi um post do Gui no LinkedIn falando de Open Talent da Chiefs e eu disse assim, que negócio é esse? Me conta, vamos montar marcar um café. E aí? E aí, quando o Gui me contou desse projeto, eu falei assim, da proposta do business, eu falei, cara, faz muito sentido, já estava olhando discussões sobre a Open Talent, inclusive no Web Summit lá em Lisboa, e eu falei, caraca, esse negócio tem tudo para dar certo, eu acredito, vamos fazer. E eu acho que isso é o primeiro ponto veio de uma curiosidade de estar de olho em tendência, que faz parte da nossa cultura, mas que eu acho que para a gente, enquanto profissional de RH, também é importante, porque eu sinto que às vezes a gente fica muito olhando para o que a gente tem hoje ou resolvendo o problema de ontem. Só que assim, alguém tem que estar olhando para o futuro. E a gente está vendo muitas transformações no mundo e nas pessoas. Então, o que, que vem por aí? E eu acho que os principais benefícios, Gui, respondendo a tua pergunta, para mim, foi uma forma de hackear o tempo.
Faz muita diferença você ter gente com mais experiência e quilômetro rodado na implementação daquilo para os desafios que a gente tem. E eu sempre fico pensando assim: esse desafio é uma coisa que é super inovadora e que ninguém nunca passou por isso, e aí eu vou ter que dar a cabeçada até entender como lidar, ou alguém já passou por isso e já fez isso e já teve sucesso e já pode me dizer o caminho das pedras. E eu acho que nesses processos nossos tinha muito disso, né? Todos tinham prática nos temas, conseguiam guiar a gente de uma maneira profunda, trazer os benefícios e os riscos, mas de uma maneira muito como neutra e com um olhar de fora também respeitando nossa essência. Então é meio que como que eu posso plugar uma expertise que eu não tenho, que vai levar tempo para desenvolver, mas que tem alguém muito bom nisso e que já fez várias vezes, que vai acelerar meu resultado. Então eu vejo como uma ótima forma de hackear o tempo. Boa. Vai lá, Paulo. Você ia comentar, pode ir. Não, não, eu só ia comentar que exatamente isso, né? Assim, que a Marília falou, e cara, trocas, né? Porque o projeto de cultura ele saiu de um bench com a Nath, literalmente de procurar no LinkedIn. A gente estava nesse momento, quem são empresas de tecnologia que passaram por expansão global, que passaram por esse problema, sentamos para tomar um café, aí conhecemos a Chiefs, coincidentemente o projeto já estava rolando em paralelo, e aí a gente resolveu integrar. Então é um pouco disso, seja curioso, converse, troque. O seu problema não é único, sabe? Assim, se uma coisa é certa no meio corporativo é que tem muita gente passando pelos mesmos problemas, tem pessoas com soluções criativas, tem pessoas que já conseguem te dar isso que a Marília falou, hackear o tempo e te acelerar o negócio. Boa. Gente, tenho dois comentários sobre esses pontos que vocês trouxeram. O primeiro, que acho que fica nítido, eu ouço de muitas lideranças de RH a seguinte pergunta. O modelo de Open Talent é para empresa pequena, para média, para grande, para quem que é, né? E por muito tempo a gente aqui internamente debateu esse tema e tentou responder essa pergunta. O nosso aprendizado não é o tamanho da organização, é a cultura e a cabeça das pessoas decisoras, né? Então, acho que tem um primeiro pilar importante, né, para quem se pergunta, será que isso é para mim? Né, vou usar a Marília aqui como role model. A Marília já estava estudando e vendo sobre isso. Ela foi atrás de entender mais. Ela estava se educando sobre o tema para entender como aquilo vira uma ferramenta de trabalho para ela, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, assim, e a provocação, né? O quanto a gente está estudando, aprofundando, porque senão, gente, se a gente não começa com o nosso exemplo, a chance da gente conseguir levar isso para negócio é baixa, né? E acho que o segundo ponto que me chama a atenção, Mário, eu estava recentemente numa discussão da turma falando de cointeligência, né? De como é que nós, como seres humanos, agora estamos acessando algumas ferramentas que estão dando superpoderes para nós, né? E aí parte da discussão foi assim, cara, hoje uma skill, uma habilidade, né? Aí usaram uma definição simplista assim, é a gente saber resolver um problema, né? Eu costumo brincar assim, o que certifica o padeiro é o pão. Cara, né, me dá o resultado. Você sabe resolver isso aqui? Não adianta você falar, eu fiz o curso, eu fiz a mentoria. Cara, você resolve, né? Então, saber resolver o problema é o que certifica a nossa habilidade. E aí, o que que acontece? A gente saber, quem sabe resolver o problema também vira um superpoder. Então, assim como o AI passa a dar um superpoder para, por exemplo, eu, como Guilherme, resolver alguns problemas aqui no meu dia a dia, a nuvem de talentos, esses talentos sob demanda, me ajudam a resolver. Principalmente no contexto que a gente está falando, gente, onde as lideranças, elas, eu me arrisco a dizer que ninguém está 100% pronto na cadeira que está sentada. Porque como a gente falou, esse contexto está mudando toda hora os desafios, cara, toda hora tem alguma zona de desconforto. Cada vez mais a gente vai ser exigido a ser generalista, né, para conseguir lidar com esse tipo de com esse tanto de coisa. Quando a gente está na cadeira, a empresa espera que a gente resolva o problema, seja ele qual for. Ah, vê um problema de remuneração, liga para Marília. Problema de cultura, liga para Marília. A Marília liga para o Paulo, né? Então, essas coisas acontecem, e a gente começar a usar isso como uma ferramenta que amplia a nossa capacidade de solução do problema, né? Talvez seja um outro valor. Eu costumo brincar que o importante é ganhar o campeonato e não a gente fazer o gol diretamente, né? Então, acho que esses são dois pontos que me vieram na fala de vocês super legais. E aí, gente, acho que seria legal a gente falar um pouco de aprendizados e resultados dessa jornada. Vocês estão há mais de ano usando o talento sob demanda em N casos de uso. Acho que seria legal vocês trazerem um pouco de
Quais são os casos de uso? O que que vocês usaram? Como é que vocês evoluíram nessa jornada e o que aprenderam com ela? Eu acho que o aprendizado tem muito disso, de a gente se abrir a ter um time estendido e entender que a gente precisa ter abertura para feedback de pessoas de fora, porque eu acho que senão aquela frase de eu preciso sair da ilha para ver a ilha, se você fica afundado nos problemas, muito potencialmente você não está vendo a coisa inteira. E foi muito legal porque, como a gente acabou tendo um entrosamento muito bom com os Chiefs, e eu acho que esse também foi um ponto muito legal, a escolha das pessoas que nos apoiaram nos projetos foi extremamente assertiva. A gente acabou, por exemplo, fechando alguns pacotes de mentoria para algumas pessoas, ou que estão na Blip, ou até que saíram e precisavam, né, se preparar para estar no mercado com esse movimento, e foi muito legal porque as pessoas, os Chiefs já tinham muito contexto do nosso negócio para apoiar esses profissionais ou nas suas trilhas aqui ou na sua recolocação do mercado. Então a gente viu isso como um impacto. E eu acho que você fez a pergunta de aprendizados e resultados dos projetos, né, Gui? Foi isso, tá. Sobre resultados, eu vejo que a gente pode olhar em duas óticas, assim, a gente falou que tinha uma questão de negócio e tinha uma questão de cultura, né? Eu acho que no que tange de negócio, a gente realmente implementou essa cultura de eficiência, um programa de eficiência, a gente unificou essas áreas de. A gente tem essas áreas de operações agora operando no modelo federado, então a gente criou uma estrutura que chama de Business Operations, que está dentro do guarda-chuva de People, e a área de People virou People and Management, e agora a gente fala de gente e gestão, e a gente trabalha no modelo federado essa área quase como consultiva para os ops das áreas para garantir realmente que a gente tenha uma unidade na forma como a gente olha para a operação e para a eficiência. Acho que é importante sair desse mindset de que eficiência é cortar. Eu acho que eficiência é a gente ter espaço para inovar. E aí foi super legal que nesse programa a gente conseguiu gerar um saving aí super grande no ano passado em despesas operacionais. Isso é bacana, porque isso dá espaço para a gente investir em outras coisas. Na casa de 6 milhões no ano passado, e o projetado para esse ano está acima de 10. E estamos ainda em março, então vai ter mais coisa para vir por aí, que eu acho que é legal da gente olhar e a gente tem trabalhado muito nisso, né? Não é o saving pelo saving, mas é a gente eliminar a ineficiência para projetar inovação e eficiência e reinvestir essa grana em outras coisas. E numa perspectiva de cultura, a gente iniciou o ano fazendo o lançamento da cultura, repaginando o nosso ritual. Acho que o Paulo pode falar um pouquinho mais sobre isso, e fazendo o lançamento dos princípios da liderança, mas agora a gente lançou a pesquisa de engajamento e a gente teve o maior engajamento histórico em pesquisa de clima. A nossa média era 40%, esse ano a gente teve 83%, acabou de fechar essa semana, então realmente a gente viu que as pessoas se sentiram parte dessa transformação, e as maiores notas, acho que o Paulo pode dar um spoiler aí do que apareceu, que a gente já começa a ver resultado dessa transformação. Sim, boa. Esse, para mim, é um dos principais resultados que a gente já tem com o projeto. Eu acho que engajamento é um desafio transversal de qualquer empresa hoje, né? A gente tem N fatores, contexto de aceleração. Eu gosto muito de olhar a questão geracional, então a gente tem uma geração Z entrando agora no mercado mais forte, com mais novas necessidades, novos olhares. E a gente ter a empresa comprada com isso faz toda a diferença. E aí, esse resultado de 83% de engajamento, para mim, a resposta é: beleza. Estou confiando no teu projeto, no que vocês estão dizendo, tá aqui a minha opinião, mas agora é que começa o nosso trabalho. Porque se a gente não fizer valer esses 83% de engajamento, corrigindo o voo, a rota, trazendo coisas novas que estejam aderentes ao que a gente precisa, esse engajamento ele vai voltar a cair. Então, agora um pouco da responsabilidade está com a gente, e a gente já consegue perceber nessa pesquisa de clima que a gente tem duas dimensões que já têm destaque em resultados, que é liderança e senso de pertencimento, que eram duas coisas que eram ofensores nossos até ano passado. Então, a resposta que a gente vem tendo da comunidade interna é: estou acreditando nesse processo, e a gente agora está com a responsabilidade de fazer de fato ele rodar, de fato ele acontecer, de fato a gente ter coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz e colocar em prática. Então, para mim, esses dois resultados eles são ótimos já de entrega, tanto a dimensão de liderança ser o nosso destaque e o senso de pertencimento, né, da nossa cultura, mas a responsabilidade agora aumenta. Nossa, em sustentar tanto essa liderança, esse DO, essa cultura. E o que a gente aprendeu com isso tudo é:
a gente vai mudar, a gente vai continuar evoluindo. Então, não parou aqui. Não podemos deixar de estar vigilantes, digamos assim, e estar o tempo todo olhando se o que a gente tem, que a gente está entregando, está levando a gente de fato para o que a gente precisa. Então, esses resultados para a gente já demonstram bastante a força dessa entrega e o barulho que a gente vem fazendo. Eu acho muito legal porque acho que combina indicadores de gente com indicadores de negócio, né? A Mari falou um pouco de finanças ali, e o Paulo trazendo como isso impacta de baixo para cima, né, na percepção das pessoas. Quando eu escuto vocês, gente, acho que tem três coisas nessa história que me chamam atenção, né? Tentando colocar em ordem cronológica. Existia uma necessidade de uma mudança prioritariamente acelerada, né, na maior velocidade que a gente pode fazer. E acho que é muito legal, Mari, você trouxe um pouco da assertividade do match, etc. Mas que, cara, em 5 dias úteis a gente tinha a pessoa ideal para estar atuando aí, né? E aí, quando a gente eventualmente vai tentar fazer algum movimento parecido no mercado, me arrisco a dizer que quem faz rápido é 4 meses, assim, e 4 meses custa, a gente sabe, né? O segundo ponto que é muito legal dessa história é que foi a público, né? A Blip fez uma captação de 60 milhões de dólares. E parte desse desafio de eficiência tinha a ver com deixar o business preparado, porque isso ia impactar o valuation dessa rodada. E quando a gente olha esse ponto que você trouxe, Mari, de 6 milhões de saving, culminando nesse ticket de captação que era o que a BVP queria, isso é um baita resultado de negócio financeiro, assim, né? E acho que isso culmina no ponto que a gente falou de que acho que um dos valores aqui do modelo é a eficiência financeira, né? E quando eu ouço vocês, acho que quando, voltando no começo da conversa, né, que eu falei que as lideranças de negócio estão precisando tomar decisão rápida, mas ter flexibilidade, acho que uma provocação que vale a gente se fazer é o quanto as nossas estratégias e produtos de gente estão permitindo que a liderança de negócio tenha flexibilidade, velocidade e eficiência financeira. Porque é aqui que a gente aporta valor, né? E acho que vocês conseguiram fazer uma leitura e um movimento muito legal sobre isso. Gente, queria ouvir vocês. Vocês fizeram um movimento lindo, complexo, trabalharam pra caramba, mas isso começou de algum lugar né, de conversas internas, de fazer essa leitura, de influenciar alguns stakeholders-chave. Que conselhos vocês dariam para quem sente sintomas parecidos com o que vocês sentem de silo, tem ineficiência, a gente não está conseguindo gerar os outputs das áreas que a gente gostaria, etc., e que quer começar a pensar em implementar algo parecido de forma leve e rápida? Quais são os conselhos que vocês dariam para essas pessoas? Olha, eu acho que eu posso dar alguns até de aprendizados que a gente sai de todos esses projetos. Observem, sabe? Assim, acho que o dia a dia traduz bastante os problemas da empresa, das empresas. Então, assim, estar vigilante, observar, saber a hora de evoluir, sabe? Saber a hora de se questionar se aquilo que foi planejado de fato está funcionando. Não ter medo da mudança. Então, acho que isso talvez um dos principais ofensores de muitas empresas, essa coisa de não vou mudar ou acredito nesse plano. Então, por conta até do próprio cenário acelerado, novas tecnologias, novas gerações, novos idiomas, né? Então, das empresas que estão aí evoluindo global, a mudança ela é certa e não ter medo dela, enfrentar ela e ter um objetivo de sair do outro lado é super importante. Ser intencional. Então, cultura, tudo isso vive nos detalhes, sabe? As pessoas percebem, as pessoas sentem o cuidado. Então, você ser intencional em tudo que você faz, seja de estratégia, seja de cultura, seja de desenvolvimento, faz toda a diferença. E é aquilo que eu falei um pouco no início: sem a liderança, nada vai evoluir, nada vai ser possível. Então, se você não tiver a liderança comprada, alinhada com você, você pode fazer o PowerPoint bonito, você pode trazer o palestrante, você pode botar o CEO para falar, mas se a liderança não consegue traduzir isso no dia a dia, cobrar e botar em prática, vai ser impossível a evolução. Muito Nath. bom. Acho que a Mari Oi, vai gente, comentar. eu vou interromper aqui porque eu fui a Tiff que ajudou o Paulo na questão de cultura. E outra dica que eu dou, assim, até dando esse feedback pro Paulo que foi muito bom, assim.
quando a gente começou o projeto, existia uma resistência a mudanças. Quando a gente começou a fazer o diagnóstico profundo do negócio, a gente viu que precisava mudar alguns pontos e fazer alguns ajustes. Então, até o Paulo citou do simples para o eficiente. E aí, uma dica que eu dou, assim, e eu falava assim, Paulo, a gente tem esse ponto que a gente vai precisar mudar, mas existe essa resistência. Eu levo ou não? O Paulo, todo momento, falava assim: leva, a gente precisa escancarar e a gente precisa dar à luz que existe um problema aqui. Se eles vão querer fazer a mudança ou não, aí é outro problema. Mas nesse diagnóstico, trazer a realidade, trazer o fato e não esconder nada, foi assim crucial pro projeto ter tido sucesso, porque aí com a construção toda, eles mesmos chegaram na conclusão de, poxa, a gente precisa fazer alguns ajustes para continuar evoluindo. E aí a gente conseguiu aprovar tudo que a gente queria. Então, interrompendo aqui, mas foi super importante esse posicionamento do Paulo, assim, de ajudar o Tiff de, não, vamos levar, e a gente vai encarar e a gente vai trazer tudo. Acho que para somar, concordo com tudo que foi falado, mas assim, seja incomodado com as coisas que não estão mudando, trabalhe mais na demanda e menos na comanda. Eu acho que enquanto profissional de RH, a gente parece que fica sempre numa linha do posso te agradar, posso resolver, e a gente sabe que está atacando um monte de sintoma e não ataca a causa raiz. E aí o terceiro é esteja preparado para lidar com grandes desconfortos e grandes momentos de se pôr à prova, porque no momento que a gente quer trabalhar com causa raiz, a gente vai começar a trazer um monte de coisa difícil, complexa, então, assim, né, acho que nem tudo vão ser flores, mas eu acho que é muito importante a gente se colocar nesse papel de, cara, eu realmente quero parar de endereçar sintoma e quero endereçar a causa raiz, as discussões vão ficar mais pegadas, vai ficar mais complexo mesmo, mas seja incomodado de ser esse vetor de mudar as coisas que não mudam, assim, cara, tudo dá para melhorar. Boa. Gente, eu tava ouvindo vocês, assim, acho que três pontos me chamam a atenção. Esse ponto que você trouxe, Paulo, de que você chamou de medo de mudança, e acho que a Marília tocou agora no desconforto, que acho que eles caminham um pouquinho de mão dada, né? Eu não quero mudar porque é desconfortável. Ele pega num ponto que é a nossa capacidade de desafiar com boa intenção a nossa liderança. É, Tem um artigo, é um livro, mas de uma pesquisa que a turma fez em Harvard, de, foi específica para vendas, para um público mais sênior. E, em resumo, o público mais sênior gosta de trabalhar com o que eles chamam que é o perfil de challenger, né? É aquela pessoa que me dá a canseira, eu saio assim, nossa, com azia da reunião, mas que depois eu falo, putz, eu aprendi alguma coisa sobre o meu problema com aquela pessoa. Eu pensei num ponto de vista diferente, por isso eu estou mais preparado para tomar a decisão. Ainda que eu discorde, mas me fez pensar, né? Me gerou valor aquela conversa, aquele desafio, né? Então, acho que tentando traduzir aqui em pontos que vocês trouxeram, acho que essa nossa capacidade de desafiar a liderança do ponto de vista de, tá bom, se a solução não é algo novo, então o que é? Porque a gente já viu onde a gente chegou e a gente já sabe que manter não dá. Qual a sua sugestão, né? Porque geralmente esse medo da mudança que o Paulo falou, ele tem mais a ver com eu ter medo do processo do que a minha expectativa de output, do que eu vou ganhar com isso. É curioso, né? Mas a gente psicologicamente se apega um pouco a isso. Então, esse ponto me chamou a atenção que vocês trouxeram. O segundo ponto que me chamou a atenção, Paulo, você usou a palavra tem que ser intencional. E traduzindo em miúdos também, porque a gente tem bastante experiência com, com negócios fazendo isso de forma intencional. Para mim, o maior desafio é a gente conseguir ter uma tese clara no grupo de líderes sobre o que a gente quer. Ou seja, qual é o problema que a gente está enfrentando? Parece bobo que eu estou falando, mas às vezes vem 12. Então, por exemplo, a gente começou falando aqui de vários sintomas. É o silo, é a clareza. Depois a gente entendeu que talvez o problema está na cultura, né? Então, esse nivelamento de qual que é o problema com profundidade, entendimento dessas hipóteses, a gente está combinado que a gente vai atacar uma, duas, enfim. E qual que é o resultado que a gente espera? Porque essa palavrinha de eficiência que vocês usaram várias vezes, ela às vezes ela é tricky, né? Porque assim,
O que que é eficiência? Para uma área, talvez seja ela começar a gerar um resultado que ela não estava conseguindo. Você pega uma área de inovação, né? Para outra, é uma parte de eficiência do ponto de vista de otimização, que é eu já gero o resultado que o negócio espera, eu preciso passar a gerá-lo com menos recurso, né? E para outro contexto, vai ser outra coisa de fato de redução de custo, porque isso muda, né? Então, ter clareza disso e articular, amarrar isso ao longo do tempo nessa gestão do modelo que vocês trouxeram, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente falha muito em ter uma cabeça, que eu brinco que é uma cabeça de growth, sabe? De problema, teste, hipótese, feedback loop, né? O que que aconteceu? O que que a gente aprendeu? Ajusta, ajusta, ajusta. Erramos na decisão, erramos no tático. Eu acho que isso é um negócio que quando a gente desenvolve, a gente consegue bater no ponto que o Paulo falou, que é como é que eu trabalho com intencionalidade, né? Nesse grupo de líderes. E o terceiro ponto, gente, que acho que a Marília trouxe agora no final, que é essa interface com a diretoria, que é como é que a gente educa a nossa diretoria, né? E para mim isso passa por dois pontos. A gente se educar primeiro, né? Não dá para educar o outro sem a gente estar bem nivelado. E o segundo ponto, gente, é a gente conseguir ter um papel consultivo, que questiona, que faz pensar, que traz ferramenta, que está próximo, que está bem intencionado, né? E que tenha confiança ali para ganhar essa entrada para. Deixa eu te ajudar nos teus problemas aqui em operações ou onde for, né? Então, se eu fosse fazer um wrap-up, acho que de tudo que vocês trouxeram, esse ponto de a gente conseguir tirar a turma da inércia do medo de mudança, né, através de questionamentos, esse desenho de tese clara e essa postura consultiva para conseguir educar os stakeholders são três coisas que eu aprendi agora aqui com vocês, acho que só sintetizando os pontos que vocês trouxeram. Gente, muito obrigado pelo papo. Não sei se temos perguntas. Deixa eu ver nosso chat aqui, que acho que tem alguma mensagem. Não, beleza. Se quiserem fazer alguma pergunta, agora é um ótimo momento. A gente ainda tem 3 minutinhos. Só levantar a mão e abrir o microfone. E se não, Mari, Paulo, obrigado. Acho que são muitas coisas, né? Obrigado por confiarem e darem abertura para a gente. Obrigado por dividirem esse case muito massa que vocês estão construindo aqui com a gente e por dividir, pela generosidade de dividir tudo que você está aprendendo na jornada aqui. Palavras finais. Gente, eu quero agradecer pelo espaço. Acho que toda vez que a gente compartilha, a gente também aprende, né? Temos muitos desafios, a gente chega aqui e conta assim, a história bonita, o resultado que veio, deu um montão de perrengue, teve um monte de coisa errada também que a gente fez, e eu falo que se a gente não está testando, se a gente não está errando, é porque potencialmente a gente está na zona de conforto e não está testando algo novo. O importante é fazer o erra, corrige, melhora e vambora, né? Então, acho que é legal falar sobre isso, assim, que tem o bastidor da jornada, que ele é desafiador, mas que realmente a gente quer se botar na arena, né? Como a Brené fala, assim, de tipo, vou dar bola para quem está na arena e está se desafiando. E quero super agradecer a Tiffs pelo espaço e também pela parceria, assim, porque eu acho que realmente, quando eu falo que é um time estendido, é um time estendido mesmo, assim, eu realmente considero como uma parte daqui para tudo que a gente tem para construir. Boa. Não vou chover uma olhada aqui da Marília, então só agradecer mesmo o espaço, né, a oportunidade da TIF, agradecer a Nath, principalmente aí pelo projeto de cultura. Quem não conhece a Nath, conheça. Se tiverem com desafios de cultura, faz toda a diferença e fez toda a diferença nesse processo. Gente, meu LinkedIn está aberto. Quem quiser me procurar, quiser marcar um café, fiquem à vontade, de verdade. Eu sei que dias é corrido, mas a gente bate um papo. Acho que todo mundo está no mesmo barco com os seus desafios aí de 2025, de uma era da inteligência conversacional, e trocar sobre isso vai ser sempre importante. Estou à disposição. Obrigado, Marília, por compartilhar comigo esse palco, né? E é isso. Precisando, gente, tendo próximo, estou à disposição. Boa. Gente, obrigado todo mundo. Acho que parte do propósito aqui dessas sessões de benchmark, a Mari falou um pouco da importância de, às vezes, a gente trazer a experiência para a mesa. Acho que o maior ganho está em a gente juntar a casca de banana que a Marília viu na prática e ou deu uma escorregadinha ou conseguiu desviar a tempo do Paulo e de todo mundo que está aqui para que a gente saia mais preparada, porque tem coisa que a gente de fato só aprende na prática e a gente acredita que
aprender com quem está vivendo agora um desafio, passando por ele, e acho que geralmente são as pessoas que mais conseguem ajudar a gente, né? Diferente daquela turma, está muito à frente da jornada. Os temas se atualizam, né? A gente fala de cultura faz muito tempo, mas olhar para a cultura agora, com globalização, com nova necessidade das pessoas, vai ter casca de banana nova, né? Então, a gente está muito animado com ter essas sessões de troca com casos práticos. Recorrentemente vamos fazer e vocês estarão sempre convidados. Obrigado, boa semana para todo mundo. Obrigado, Obrigada, gente. gente. Boa semana. Tchau. Boa semana, obrigada.